Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um vídeo de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 15 de maio de 2025, quinta-feira. Uma quinta-feira que a gente tem bons jogos, então nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço pra vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também pra quem puder, tá? Então galera, também o nosso grupo grátis, o link tá na descrição, e também as nossas redes sociais, o link tá na descrição. Começando aqui por Espanhol contra o time do Barcelona, jogo 4h30 da tarde, e galera, jogo que pode selar o título do Barcelona, né? Barcelona vencendo esse jogo, ele é campeão, tá? Mesmo o Real Madrid vencer. Por quê? Vamos aqui na classificação. O Barcelona é o líder com 82 pontos. Se o Barça vencer, ele vai 75 pontos. Tem mais 3 jogos. Então, mais 3 jogos, o Real Madrid consegue pontuar no máximo 9 pontos. E ele precisaria, tá, de 10 pontos para estar conseguindo passar o Barcelona. Então, o Barcelona vencendo esse jogo, ele já é campeão. Empatando? Ainda não, mas vencendo ele já é campeão. Então é um jogo que o Barcelona vai com tudo pra cima para já selar esse título, tá? E pega um time que tá quase na zona de rebaixamento, um time que tá mal, o time do Espanhol. E pra mim, galera, não tem como. É jogo pra vitória do Barcelona, tá? Gosto da vitória do Barcelona. É jogo pro Barça vencer e vencer bem, tá? Mais de um gol e meio, porque também temos um Espanhol que, se tiver atrás pra cá, vai pra cima, porque tá quase na zona de rebaixamento, pode se complicar, tá? Então mais de um gol e meio também é uma boa. Pode ser um jogo até pra mais, tá? Um 2,5 também, com o Barcelona na frente do placar, eu buscaria também esse over 2,5, tá? Jogo pra mim, pro Barcelona amassar e já ser campeão aqui, e é isso que eu vou buscar para esse jogo. Não tenho o que buscar mais, é isso, galera. O Barcelona vai jogar para ser campeão com certeza. Depois, com certeza vai ter jogo, deixa eu só dar uma olhada, vai ter um jogo dentro de casa, né? O Barcelona vai pegar o Villarreal depois dentro de casa e encerra contra o time do Atlético Bilbao, tá? Barcelona tem tudo para vencer já ser campeão, né? Jogar dentro de casa depois só para pegar a taça, né? Mas pra mim, galera, é jogo pra vitória do Barça, jogo pra gols também. Próximo jogo a gente tem aqui Nacional contra o Internacional. Esse jogo 7 horas da noite. Galera, jogo que vale muita coisa aqui pras duas equipes, principalmente pro Nacional. Nesse grupo, galera, tá tudo embolado. Eu tô gravando aqui e ainda não jogou Bahia e Atlético Nacional. Na verdade, Atlético Nacional e Bahia, porque é na casa do Atlético Nacional. Se o Atlético Nacional vencer esse jogo, vai a 9 pontos. Ultrapassa o Bahia fica com 7 pontos. Depois, na última rodada, vai jogar Internacional e Bahia, na casa do Inter, tá? Para esse jogo, o Internacional vence, né? Vencendo esse jogo, ele vai a 8 pontos, tá bom? E o Bahia, se perder, o Internacional passa o Bahia e joga o Bahia para terceiro. Já o Nacional, se vencer, ele vai a 7 pontos, tá? Aí vai embolar tudo, tá? Vai embolar tudo, porque aí ele fica indo com 7 pontos, aí fica Nacional com 9 pontos, Bahia com 7 pontos, e vai embolar tudo. Então é um grupo que todo mundo ainda pode se classificar, todo mundo tem chance de se classificar. O Nacional depois pega também o Atlético Nacional na última rodada, tá? Então é um jogo, como eu falei, que vale muito, e vale muito pro Nacional, porque sabe que dentro de casa tem que fazer esse resultado, tem que ir pra cima do time do Internacional. Então eu não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols, porque pro Inter também perder não é uma boa, tá? O empate pode ser que não seja ruim, mas pro Inter seria melhor vencer, porque senão depois depende de um jogo contra o Bahia, que tá numa fase boa dentro da sua casa, tá? Dentro de casa. O Inter tem tudo para vencer, mas e se não vencer, tá bom? Então, se o Inter empatar esse jogo, ele vai 6 pontos, depois ou empata com o Bahia ou até perde e não consegue a classificação. Então o Internacional tem que ir para cima também, por isso que eu gosto desse over 1,5, tá? Não duvido que a gente tenha um jogo até para esse ambas marcas, tá bom? E também eu não duvido que o Internacional seja favorito realmente, tá? Mas a fase que o Inter vem, galera, tá complicado. O Inter vem perdendo bastante, perdeu o último jogo aí pro Nacional, tomou 4 do time do Botafogo, por isso que eu tomaria cuidado com esse mercado de resultados, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Palmeiras e Bolívar, jogo 7 horas da noite. Palmeiras, melhor campanha da Libertadores, né? Ele é o líder do seu grupo, já classificado o time do Palmeiras com 12 pontos. Pega o último colocado que é o Bolívar, dentro de casa, pra mim é jogo pra vitória do Palmeiras, tá? Com certeza o Palmeiras vai querer ser a melhor campanha em geral, que já é, né? Então se ele vencer, vai se tornar aí a melhor campanha cada vez mais, depois de vencer o último jogo. Então o Palmeiras está muito bem para mim, a vitória do Palmeiras. Pode ser até um Palmeiras para vencer bem, porque o Bolívar é bom dentro de casa, né? Dentro de casa, com altitude, né? Com tudo que joga a favor dele. E mesmo assim lá perdeu pro Palmeiras, imagina fora, tá? Então para mim jogo para vitória do Palmeiras. Pode ser um jogo também para o Palmeiras vencer bem, tá? Com over 1,5 também. Próximo jogo a gente tem aqui Racing Clube de Montevidéu
contra o time do Corinthians. Jogo 7 horas da noite, galera, pro Corinthians é vencer ou vencer, tá? O Corinthians joga fora de casa e a única chance dele se classificar na Sul-Americana é vencendo o Racing e é vencendo o seu próximo jogo, que também é fora de casa contra o Huracan, se eu não estiver enganado. É isso mesmo, contra o Huracan, tá? Então ele vence esse jogo, ele vai a 8 pontos. Vence o próximo jogo, ele vai a 9, 10, 11 pontos. Então ele vai... Se o Huracan vencer o seu jogo, o Corinthians não pega o Huracan. O Corinthians teria que torcer para o Huracan perder todos os 2 últimos jogos, que é um contra o Racing e o outro contra o América de Cali, que é muito difícil a gente ver o Huracan não pontuando nesses jogos, tá? O Corinthians teria que torcer para isso, para ele conseguir uma classificação direta. Mas é mais provável que o Corinthians consiga uma classificação vencendo esses 2 jogos, classificando em segundo lugar e pegando um time que vem da Libertadores, tá? Então, pra mim, é jogo pro empate nulo do Corinthians. O time do Racing é um time bem fraco, tá? Perdeu com 1 a menos pro Corinthians, dentro da casa do Corinthians. É jogo pro empate nulo do Corinthians. A vitória é seca, galera. Mesmo que o Corinthians necessite muito de uma vitória, o Corinthians não vem numa fase boa, né? Mesmo que trocou de treinador, não vem bem, tá? Então o Corinthians não vem jogando tanto assim. Então toma cuidado. Mas é um jogo sim, é um jogo que o Corinthians é bem favorito, porque precisa, se quiser buscar alguma coisa, né? Até poupou os seus jogadores contra o Mirassol e acabou perdendo o jogo, né? Então vem com tudo pra cima. Pra mim pode ser uma boa também essa vitória seca, mas é como eu falei, a fase do Corinthians não é boa, então toma cuidado, tá? O jogo para gols, galera, só se o Corinthians sair na frente do placar. E pro Racing também, galera, o Racing não tem 0 pontos. Então o Racing não consegue mais nada aqui, tá? Então é complicado a gente ver uma vontade desse time. A vontade realmente vai ser do Corinthians, tá? E o Racing de atrapalhar o Corinthians. Próximo jogo a gente tem Flamengo e LDU. Para esse jogo a gente é 9h30 da noite e o Flamengo também é vencer ou vencer, tá? Porque o Flamengo é o terceiro do seu grupo. Ele vencendo esse jogo da LDU, vai ter mais um jogo depois, né? Ele vence a LDU, ele vai a 8 pontos, depois vai a 11 pontos. Então, o Flamengo, galera, vai se classificar em segundo, tá? Dependendo do jogo do Central Córdoba, o próximo jogo do Central Córdoba. Ele venceu o seu jogo contra o Deportivo Táchira, fora de casa. Então, praticamente aqui, galera, é o líder, tá? O time do Central Córdoba. Porque no confronto direto, né, que eu acredito que é o primeiro cenário, para ver quem que é o líder, o Central Córdoba é o líder, tá? Então o Flamengo vai conseguir uma classificação se for classificar em segundo lugar, tá? Então tem que vencer os seus 2 últimos jogos, vencer esse jogo e o último jogo, que é contra o Deportivo Táchira, que se eu não me engano dentro de casa, tá? Pra mim, vitória do Flamengo com mais de 1,5 é jogo pro Flamengo vencer bem, tá? Dá pra fazer essa duplinha aí. Quem já quiser ficar de olho numa vitória do Flamengo já no primeiro tempo, também é uma boa, tá? É uma boa porque o Flamengo vai com tudo pra cima. Mas o Flamengo, galera, não tá tão bem assim não, né? O Flamengo aí venceu 1-0 o Bahia, né? Perdeu pro Central Córdoba dentro de casa, tá? Empatou com o Central Córdoba fora de casa, tá? Então o Flamengo não vem numa fase tão boa. Fico com essas 2 entradas, tá? Próximo jogo, para encerrar os nossos palpites, Atlético Mineiro e Caracas, jogo 9h30 da noite, como o Fluminense, como essas equipes aí que estão na Sul-Americana, dentro de casa elas têm colocado os principais jogadores e fora têm colocado um time misto, um time mais reserva, tá? E agora eu acredito que o Atlético Mineiro vem com tudo para cima, tá? Para já se classificar nesse jogo, porque perdeu o último jogo, né? Fora de casa pro Iquique, né? Deportes Iquique, que é o último do grupo. Então o Atlético, se bobear dentro de casa aqui, pode ser que perca essa classificação. E lembrando que na Sul-Americana não é igual a Libertadores, que se classificam 2. Classifica apenas o primeiro. Então o Atlético vencendo, ele passa para primeiro lugar, mas depende também do jogo aí do Cinciano contra o time do Deportes Iquique, tá? Como vai ficar esse jogo? Se o Cinciano vencer, ele continua sendo o líder do grupo, tá? Mesmo o Atlético vencendo, porque ele tem um ponto a mais que o time do Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro precisa vencer os seus 2 próximos jogos para se classificar direto. Para mim é jogo para vitória do Atlético, mas a odd está bem baixa. É jogo para buscar a vitória do Atlético junto com mais de 1,5, aí vai dar uma odd de 1,20 mais ou menos, dá para completar um bilhete. Mas é jogo também para já ficar de olho na vitória do Atlético já no primeiro tempo, tá? Vai vir com tudo para cima com certeza. Pega o Caracas, que é um time muito fraco. Deixa eu ver o último jogo entre elas, como que foi. Foi 1-1 na casa do Caracas, tá? Então dentro de casa tem tudo pro Atlético amassar o time do Caracas aí, tá? Mas toma cuidado também, não vai com muita ânsia, pegar aí Atlético 2,5, Atlético vencer no primeiro tempo. Busca, vai mais tranquilo, tá? Ou até mesmo uma vitória do Atlético no primeiro tempo, no primeiro tempo, ou até uma vitória do Atlético no jogo, o Atlético se complicando um pouco, tá? Fica de olho nisso aí, beleza? Então é isso, galera, esses são os palpites, né? Pra essa quinta-feira, uma quinta-feira de bons jogos. Vamos pra cima e não esquece, galera, vou deixar o bilhete pra vocês aí no final do vídeo. E esse bilhete vai ser feito lá na Esportiva Bet, que é a nossa nova parceira, tá? Então fica ligado que eu vou deixar o link dessa entrada direto para vocês. Vou deixar aí para vocês nos comentários fixados,
tá? Vou deixar o link da entrada do bilhete que eu sempre deixo aqui para vocês. Agora vai ter o link aí fixado nos comentários, beleza? Então vou deixar aí no final. Pega o bilhetinho, vamos para cima e que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Yeah.